Olá, meus queridos alunos, aqui é o Wesley, professor de História. Esta é uma aula para o sexto ano, da semana 4 do PET 1. Nós vamos falar sobre as tradições orais e a valorização da memória. Também vou explicar como vocês farão as atividades, para que facilite para que vocês resolvam essas atividades da semana 4. Então vamos lá para o conteúdo. O que nós queremos dizer quando nós falamos de memória? Segundo o historiador Jacques Legoff, a memória é propriedade de conservar certas informações. Propriedade que refere-se a um conjunto de funções psíquicas que permite ao indivíduo atualizar informações passadas ou interpretadas como passadas. Então, quando nós falamos em memória, é aquilo que nós temos de lembrança, aquilo que nós interpretamos como o nosso passado. E isso pode ser feito de forma individual, existe essa forma individual, você tem as suas memórias daquilo que você viveu, e a memória coletiva também. Então, são as memórias que vão sendo passadas aí de uma geração para outra. Quando os historiadores começaram a apossar da memória como objeto, ou seja, como fonte historiográfica, como fonte histórica, o principal campo para trabalhar foi justamente a história oral. O que é história oral? É quando você toma discursos, tradições, lendas, várias situações que vão sendo passadas nas diversas sociedades por meio da fala. Então, você não tem uma fonte escrita sobre determinada coisa, mas há uma fonte oral, há histórias que são contadas, ok? E aqui nós temos uma sociedade, nas sociedades africanas, os griotes. Quem são esses griotes? São especialistas responsáveis pela memória coletiva de suas tribos e comunidades. Então, são sujeitos, principalmente da África Ocidental, que são responsáveis por contar a história dos seus passados, a história do passado para as novas gerações. Então, essas são pessoas que gravam várias crônicas do passado de seus clãs, sobre a história desses clãs, sobre a mitologia, sobre tudo aquilo que diz a respeito, para que isso seja passado para as novas gerações. Isso é muito forte na África e é muito importante para o conhecimento da história da África, esse tipo de comportamento, esse tipo de função social que é a dos griotes. Eles são muito respeitados nas sociedades africanas. Então, eles recitam para as comunidades as histórias do passado de seus clãs. Um exemplo de uso de oralidade de preservação da memória de um determinado grupo. Então, como que a memória africana é preservada? Por meio da transmissão dessas histórias, dessas crônicas, por parte dos griots. É bastante interessante que eles têm uma capacidade tão grande, são tantas histórias que um griot, né, um sujeito desse, ele poderia passar 3 dias contando histórias direto, sem repetir nenhuma história, sem repetir uma palavra. Então, é bastante interessante esse fenômeno que é presente na África. Então, é uma espécie de fonte histórica oral. Agora nós vamos verificar aqui como a tradição oral contribui para a preservação da memória. Então, você tem uma fonte oral, ou seja, um discurso, uma história, um mito, alguma coisa que vai passando ali de forma tradicional, de pai para filho, de uma geração para outra. Então, você tem essas histórias, e aí
ele é transmitido oralmente, ou seja, as pessoas vão contando umas para as outras. Né? Isso é presente nos griots, era presente, por exemplo, nos hebreus, mas também é presente nas nossas sociedades. Né? Existem muitas histórias que nós ouvimos de nossos pais, existem muitos ditados populares que nós ouvimos de nossos pais que são parte da nossa memória coletiva enquanto sociedade. É bastante interessante. Então, ela é transmitida oralmente e aí nós preservamos a memória de um determinado grupo. Né? Aí se tem a preservação da memória. E aí, a memória sendo preservada, ela pode servir de fonte histórica. E aí, por exemplo, para construir uma narrativa histórica, e aí colocando de forma já científica, o historiador interpreta essas fontes. E é bastante interessante usar esse termo, que o historiador interpreta as fontes, porque o historiador, as fontes históricas, elas não dizem de si mesmas, elas não dizem por si mesmas. Então, diante de qualquer testemunho, seja oral, seja escrito, seja um filme, seja um livro, diante de seja qual for a fonte histórica, o historiador, ele impõe perguntas, ele questiona essa fonte. Então, nenhuma fonte histórica, ela fala por si só. Ela precisa ser questionada, ela precisa ser trabalhada para que nós possamos construir uma narrativa histórica, construir o conhecimento histórico de forma científica. Então, aqui nós temos uma diferença entre o que é história, que é a narração científica do passado, e o que é a memória, que diz das percepções aí das sociedades, né? Que diz aí do passado da sociedade, que é preservado aí por meio de vários, né? De várias crônicas, pequenas histórias aí que vão, né, sendo transmitidas. Então, é essa experiência humana aí que vai sendo transmitida de forma mítica, de diversas formas, inclusive oralmente, para as novas gerações. Okay? Como vocês vão fazer as atividades? Elas estão entre as páginas 75 e 77. A número 1, ela é uma pergunta, ela começa com afirmativa. Uma entrevista pode ser considerada uma fonte histórica? Sim, né? Podemos dizer que sim. Apresenta a verdade absoluta e inquestionável? Será que apresenta? Né? Será que qualquer narrativa histórica apresenta a verdade absoluta e inquestionável? Então, eu já dei as dicas aí. A número 2, nós temos aí uma questão de múltipla escolha com o texto do Lucien Febvre, e vocês vão responder aí qual que está correto. Ela diz também de fontes históricas. Eu também dei dicas aí bastante importantes para você conseguir responder esta questão. A número 3 tem um texto do Jacques Le Goff que diz da diversidade dos testemunhos históricos. Ele fala que a diversidade dos testemunhos históricos é quase infinita. Então, são muitas fontes históricas de diferentes naturezas. E aí, as fontes históricas são... Aí você vai procurar qual que responde corretamente. Ok? Na número 4, vocês vão ter um texto aí sobre os griots e vocês vão responder, né, quais são as contribuições deles para a história da África. Ok? Bons estudos para vocês, boa semana e Deus abençoe.